Inspiração, motivação, atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora? Bora fazer acontecer. Com Zepa. E estamos aqui para mais uma conversa sobre fazer acontecer. Um bate-papo sobre inspiração, sobre atitude e principalmente sobre realização. Todas as semanas a gente traz alguém que sabe fazer acontecer. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Irineu Toledo. Ele é comunicador, é radialista, autor de vários livros. Um deles aqui é o Feliz Dia Novo. Baita livro bacana de eu centralizar aqui. Feliz Dia Novo. Tem um outro livro que é curioso, a gente vai falar sobre isso, que ele fala que é Acertar é Humano, é o título de outro livro dele. E é um mestre em futurologia. Irineu, fala você aí. Você gosta de falar sobre futuro, de prever futuro? Não tem nada a ver. Não, é que futuro é um tema do humano, né? O ser humano, que capacidade simbólica que a gente tem desde da nossa, acho que, revolução cognitiva, a gente imagina. Então, o futuro é tema de todos os dias, mas o meu tema é futurabilidade. Futurabilidade, né? Me fugiu a palavra na hora. Mas futurologia virou profissão agora, né? Futurólogo é o que não falta, porque com um mundo complexo, com tantas mudanças a todo tempo, então são tantas tendências que nem se confirmam, mas muita gente estudando isso para dar para a gente elementos, né, para a gente decidir o agora, né, ou decidir o futuro agora. É um pouco porque isso. A gente decide o futuro agora, né? A gente tem que a gente pode sonhar com o futuro, mas se não tiver atitude no momento, no dia de hoje, a gente não faz acontecer no dia de amanhã. Na verdade, o futuro não existe, né? É uma invenção da gente agora. Então, existe o futuro que eu construo. Então, a gente olha para tendências, vê o movimento da indústria. É muito legal falar de perspectiva, para onde é que a gente está indo a partir do ponto de vista que a gente está. Então, isso é uma previsão, assim, ó, a gente está indo para lá. Mas muita coisa pode acontecer até chegar lá. Então, nem tudo se confirma. A nossa saúde não será a mesma, o nosso casamento não será o mesmo, o nosso produto não será o mesmo, né? O mercado não será o mesmo. Então, são as variáveis que construíram esse ambiente complexo onde se estudam tendências, perspectivas. Mas, enfim, mesmo para o humaninho ali, ele pensar como vai ser amanhã já é um tema. Então, a futurabilidade meu é ligado ao como é que eu vou para lá, né? O futurabilidade é a habilidade do futuro, né? Ou seja, também. a gente precisa, na verdade, prever o que a gente quer. A gente vai sonhar com aquilo, um mundo que a gente deseja, mas muitas vezes eu acho que as frustrações das pessoas é que o sucesso ele vem muitas vezes embrulhado de formas diferentes daquilo que a gente sonhou. Né? A gente prevê um futuro, olha, eu vou fazer uma viagem, então a gente está lá na frente e prevê toda aquela viagem perfeita, maravilhosa, que sem nenhuma intempérie ali que aconteça. Mas, como você disse, muita coisa acontece, muita coisa muda, muita coisa vem, o universo nos traz ali e você tem que aceitar. Aí é o momento que a gente precisa também ser resiliente para poder encaixar esse nosso sonho nesse futuro que é diferente daquilo que a gente sonhou. Tem uma parte inesperada, né? O inesperável, né? O insondável, e isso impacta qualquer planejamento. A perspectiva é interessante pensar que a gente é capaz de prever o futuro a partir da perspectiva. Se nada mudar, a curva pode ser ascendente, descendente, estável, seja para a minha saúde, minha perspectiva de negócios, o alcance para as minhas metas, o meu relacionamento, enfim, você consegue pegar cada caixinha da vida, falar como é que eu estou indo, como é que está meu desempenho, aí você você aponta. Uhum. Mas perspectiva ela é baseada no passado e no presente. Ela não tem a ver com o futuro, então ela é um indicador. Agora, como é que você lida com isso do inesperado? Você sabe que a sua saúde pode não ser a mesma, você pode perder coisas importantes, seu ambiente pode entrar numa disrupção e você não sabe que profissão você vai ter ou que caminhos a sua empresa vai adotar estratégico para se posicionar no mercado dentro de um contexto diferente.
Aí que entra um estudo que é mais interessante, que você precisa ter junto, que é a tal da prospectiva. Aí entra a nossa imaginação. Qual é meu plano A? Qual é o meu plano B? E se tal coisa mudar, como é que vai ser a minha reação? Eu estou preparado para essa mudança? Então você consegue apontar um pouquinho para algumas coisas que sofrem, né, em função de coisas que não são previsíveis, né? Isso Variáveis, digamos assim. Se acontecer essa variável, eu tenho uma prospectiva, eu tenho um plano B. E o plano B da prospectiva, ou plano C, são os futuros desejáveis. desejáveis. Isso tem muito a ver com uma técnica de administração e de planejamento que os orientais usam muito, que é o FCS, né? O fator crítico de sucesso. O que é o fator crítico de sucesso? É pensar dentro do teu planejamento tudo que pode dar errado, Isso. né? E eu costumo dizer, inclusive em aulas e palestras, que nesse momento do planejamento a gente precisa ser o mais pessimista possível para pensar tudo que pode dar errado. Vou voltar no exemplo da viagem. O que pode dar errado numa viagem? Sei lá, o pneu furou, ou sei lá, você vai de avião, atrasou o voo, o check-in do hotel não estava pronto, choveu, enfim, tem tanta coisa que pode acontecer de errado. Qual que é o nosso plano B? Qual que é o plano C? Porque quando a gente tem ali, dentro dessa previsão do futuro, todos esses planos B, C formados, nós temos condições de decidir rapidamente. Se o A não deu certo, a gente já cair logo pro B, porque a gente está preparado. E Lady Murphy, quando a gente tem plano B, plano C, o plano A dá certo. É assim ou não é? É o que você falou, desse sistema de gestão do Lean, né? É o poder positivo do pensamento negativo. O que pode dar errado, se você já está imaginando que pode dar errado, então já se previna. É isso daí, aí você se calça, né, para toda a parte imprevisível. E isso não é um pessimismo. É estar preparado. Né? É isso aí, é você já antecipar situações. O que faz a Singularity? Né? Aquele modelo lá do futurista do Kurzweil. Ele imagina situações que nem existem, inventa soluções para problemas que nem existem e os problemas que vão ser gerados, porque a gente lida com problemas. A gente lida com o imprevisível. A vida é solucionar os problemas e, na verdade, a gente tem que ver os problemas até como obstáculos, né? A gente tentar ver de forma que, assim, aquele obstáculo está ali para eu provar para mim mesmo que eu consigo vencê-lo. Né? E aí o futuro vai aparecer inúmeros obstáculos para a gente vencer, né? O tempo todo está acontecendo isso. E na sua carreira aí de radialista, de comunicador, o que você previa hoje, né? 10 anos atrás, 20 anos atrás? Tá o teu futuro, o teu presente tá igual ao futuro que você pensou lá atrás? Então, quando eu era garoto, né, eu ficava brincando muito. Quando você começa a pensar nos inventores, você é garoto, você acha que você vai inventar um combustível. Daí eu comecei a estudar, lá tinha uns 10, 11 anos, falava com meus amigos, né? Aquele negócio de misturar xixi com álcool, e fazer cola, você fica querendo inventar fórmulas, né? Depois, no humor, você, puxa vida, não tem nada mais para inventar. Eu não sei, acho que só vou viver a vida, porque até o saca-rolho inventaram, até o abridor de latas inventaram, né? Mal sabia eu que eu estava no meio de algo que estava acontecendo, né, na tecnologia, já a partir dos anos 60, que tudo ia mudar e assim tem sido. Na minha área de comunicação, tudo mudou. Eu tive a chance de começar num jornal primeiro, escrevendo, né, quando os jornais eram linotipos, né? Era um jornal pequeno na cidade de Botucatu. Com 16 anos comecei a escrever ali. Depois de 2 anos eu fui para a rádio AM, uma voz que vai longe, 250 watts. Uma voz que ia longe, mas não sei se passava do terceiro quarteirão. Passou uns 3 anos, eu tive a oportunidade de ser a primeira geração do FM, que já era uma outra linguagem, quer dizer, isso já foi uma expansão muito grande, já criou muitos profissionais novos, e eu fui um dos portadores de uma nova linguagem que atualizou um pouquinho aquele comunicador. Passou algum tempo, né, começou a chegar produtos tecnológicos na área de áudio, na área de vídeo, na área de gravação, videotapes e tal. Então começou a ter uns modelos de comunicação em vídeo, né, mais acessíveis, e muitas produtoras de vídeo surgiram. Então a propaganda expandiu. Eu estava nesse cenário de propaganda.
Daí a pouco chegaram as TVs a cabo. Então, você vê, muita coisa foi acontecendo. Daí, de repente, deixei de tocar, eu era DJ, né, em FM, deixei de tocar o long play para tocar CD, depois veio o DAT, depois veio não sei o que, depois eu fiquei tocando Num computador. tudo MP3, tudo digital, que é a maneira como está hoje. E até que ter essa coisa da revolução mesmo da internet, de todas as mídias, a multiplicação de mídias, e agora as redes E você sociais. vê que, se for pensar, não é muito tempo, né, que isso passou. Você vai pensar 50 anos atrás, ainda o rádio ainda era um dos meios mais difundidos no mundo. A TV já tinha seu papel ali, mas era também elitizado ainda, né? Vai nos anos 70, 60, 70. E agora é uma coisa que, assim, você tem uma distribuição de conteúdo, né, no celular, né? O cara tá no ônibus indo para o trabalho, ele tá com conteúdo, consumindo conteúdo. Agora, uma coisa, independentemente de todas as mudanças, uma coisa de uma maneira intuitiva, eu tive a percepção. Com quem que eu falo? Se eu falo com o ser humano. E aí, quando meus amigos começaram a ficar apaixonados pelo microfone, o Sennheiser, o Neumann, a mesa Gates e tal, eu queria saber o seguinte, esse microfone está funcionando? Se eu abrir, eu falo, do outro lado alguém vai escutar? Então era um jeito simples que eu lidava, porque eu não queria ser um técnico das coisas. Eu queria encontrar o outro do outro lado. Então isso também me ajudou a entender que, antes de mais nada, aí a gente volta para o princípio sempre, quer dizer, o propósito da gente. Tudo isso facilita a comunicação humana. E o que é comunicação? Tornar comum. Então, né? se eu quero chegar em Botucatu, onde eu comecei, se eu quero chegar em Londres, o meio que eu vou chegar não importa, eu quero estar em Londres. Se eu quero falar com uma pessoa, né, um coração, eu quero que ela esteja legal para me ouvir. Se vai chegar pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pela rádio, não importa, para mim só multiplicaram os meios, mas o humano se comunica por uma linguagem de valores, e assim é quando você está numa empresa fazendo uma palestra, ou quando a gente está na internet, a gente está conectando ideias, aí é a essência da comunicação, né? E o fazer acontecer tem muito disso, porque eu sempre digo que a gente não pode simplesmente fazer sem saber o porquê. A gente precisa estar antenado com nossos valores, com os nossos princípios, com a nossa causa, né? Saber o porquê, qual que é o impacto que eu estou causando na vida das pessoas, tanto aquela pessoa ali que está na tua família, no teu seio familiar, como no teu bairro, na tua cidade, no mundo que você vive, qual que é o impacto que você está causando? Você está gerando um legado isso para o mundo ou não? Você simplesmente está fazendo e vivendo e deixando a vida passar. Então, eu acho que a profissão de comunicador, seja na rádio, na TV, no jornal, no impresso, não importa qual seja, como palestrante que somos, nós estamos sempre antenados tentando tornar comum uma informação, né? Por isso a comunicação. E aí a pergunta que tem que ser todos os dias quando a gente acorda: o que é que eu estou impactando na vida dessa pessoa que está me ouvindo, né? Aqui agora a gente está num formato diferente da rádio, é um podcast, tá lá, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, vai estar em outros canais. Não importa se o cara está no Japão, se está no... que inclusive hoje até em outras línguas a gente fala, né? Porque inteligência artificial ali está transformando a comunicação também. E qual que é como é que você fala sobre isso, assim, em termos de impacto na vida das pessoas? O que você sentiu na tua carreira, na tua brilhante carreira, diga-se de passagem? Bom, eu acho que a comunicação que não está ancorada em propósito, ela não é uma comunicação. A gente só é uma civilização porque a gente desenvolveu linguagem, aperfeiçoou linguagem para melhorar o mundo. A gente é o único animal, a única espécie que tem essa capacidade simbólica de inventar futuro. Os outros animais não têm, eles vivem, é uma maravilha, porque eles não têm depressão, né? Eles comeu já estão felizes, não vão pensar na janta, entendeu? A hora que der fome eles vão atrás. A gente, por uma obra do Criador, virou parceiro do Criador, né? A gente está no 8º dia. Então ele falou assim, está aí ferramentas, está aí talentos, está aí recurso, está aí tudo para você fazer. E a gente conseguiu fazer esses combinados todos de construir, de tanta inovação. A gente está no
no ápice da inovação, de construção de coisas, por causa da comunicação. Por que que a gente faz as coisas? Por que que você faz acontecer? Então, a gente começou a ter necessidades diferentes, porque começou a viver, né, sem entrar na parte triste da história, a gente começou a entender, a gente entendeu que tinha que viver num lugar e que a gente tinha ciclos para fazer isso. Aí começa pela agricultura, mas aquilo facilitava a vida das mulheres, que não podia ser nômade carregando o filho de lá para cá, sofrer todos os perigos, e tinha um meio de fazer diferente. Então começou a ser aí, através de uma comunicação de acordos e diálogos e tal, falou, é aqui que a gente fica. Agora, como é que a gente fica? Daí você começa a ter uma organização, ter uma gestão. Isso, essa coisa da gestão a gente está aprendendo ainda, né? Depois de 11, 12 mil anos de civilização. Mas a comunicação é a base de tudo isso. Tudo que a gente faz como comunicador é conciliar alguma ideia com o outro, é construir com o outro. Eu não seria nem uma pretensão de um legado futuro, é o legado presente, é o que eu trago de benefício agora para a nossa conversa, o que uma pessoa que sai para trabalhar hoje leva de benefício hoje para aquela organização, para as entregas que ela tem para fazer hoje. Se ele faz uma entrega boa hoje, coerente, ética, já fica o legado, porque sempre tem um dividendo disso, sempre tem um lucro disso. Então, a sobra de tudo isso é o trabalho ético, né? Então, se você já está fazendo isso hoje, isso acontece. Então, o futuro acontece hoje. E a comunicação, ela serve para a gente ir elaborando o tempo todo, conciliando mundos diferentes, talentos diferentes, percepções diferentes, e botando numa mesma mesa, num diálogo, e falar o que a gente vai fazer acontecer, né? Porque é até muito legal o nome do seu programa, porque acontecer é uma palavra que não está com a gente. O fazer está. O acontecimento para a gente do jornalismo... É a consequência, né? O acontecimento é algo que está fora do controle da gente. É chuva, é trovão, é tsunami, é tudo isso que impacta a gente. Agora, isso acontece. Você enfrenta isso com um guarda-chuva na chuva, sei lá, com um barco na inundação, com todas as dificuldades, você se organiza e vai lá e enfrenta. Agora, quando você quer criar situações para melhorar tudo, você chama, você sozinho faz acontecer. Então, vamos dizer, aí você tem uma interferenciazinha. Se é uma empresa, isso aqui eu não consigo fazer acontecer sozinho. Deixa eu chamar o Zepa, deixa eu chamar a Gabriela, porque aí a gente faz um time e faz acontecer porque precisa de uma produção maior. Então, fazer acontecer é isso, é criar futuros, é realizar, né? Ela junto significa isso. Às vezes a palavra fica estéreo, a gente faz acontecer, parece que fica estéreo. Agora, pensa aí, ó, fazer acontecer é botar, pegar para fazer e realizar, né? Tem que tirar, como diz minha sogra, fala assim, tem que ter formiga na bunda, né? Tem que tirar a bunda da cadeira assim, e arregaçar as mangas e fazer. Não adianta, não vai cair do céu aquilo que a gente quer que aconteça. Agora, você falou um negócio agora há pouco que casa muito com todo o programa. Eu tenho um momento que eu falo de uma frase minha, né? Uma frase que eu tenha criado. E você falou exatamente algo que tem a ver com essa frase que eu escolhi para hoje. A frase de hoje, a frase do Zepa de hoje é: relacionamento é diálogo constante. Objetivos não se alinham no silêncio. Como é que você coloca isso na sua carreira? Cara, eu acho que eu sou do diálogo, eu sou da conversa. E diálogo, né, dentro de toda a origem que a gente pode ter, diálogo não é uma discussão. Não é um debate, diálogo é uma construção. Então, se você vai remotamente pensar lá, o Platão, ele desenvolve toda uma argumentação a partir de diálogos, né? Ele teve, que o irmão teve com Sócrates, enfim, que as pessoas tiveram. Então, quer dizer, um diálogo significa, eu ponho a minha parte, você põe a sua, e a gente... E é uma construção. É uma construção de um conhecimento, né? De uma solução e tal. Então, o diálogo é a grande palavra. O debate, uma discussão, já é uma persuasão, eu tentar convencer você da superioridade das minhas ideias ou da minha proposta e tal. Então requer um grande esforço e ele é menos
é inclusivo, eu acho que ele é menos afetivo, né? E ele reconhece menos o outro, ele acaba sendo prepotente. Ainda que algumas vezes a gente precisa de vigor em questões de honra, em questões de justiça, de algum rigor para algum debate, né? Agora, quando a gente fala assim, vamos colocar num diálogo, aí a gente tem uma equidade, né? Que é uma palavra muito importante para esses tempos. O diálogo é a palavra. Sobre o silêncio, realmente, o diálogo também, ele é um entendimento que eu tenho com outra pessoa a partir da palavra, então imaginando que isso não é silêncio. Mas as pausas constroem também algum conhecimento, né? Em especial quando você sabe escutar as pessoas. Isso, quando você né? escuta, porque você ouve aquilo que o Zepa trouxe, eu preciso de um tempo para as minhas camadas mais profundas, e você precisa ter essa tolerância para esse tempo, esse ritmo que o outro precisa ter, mas não é um silêncio do vazio, não é o silêncio do desprezo, é o silêncio da profundidade, de reconhecer que aquele momento é de profundidade. Eu participo de algumas reuniões, estou muito envolvido com a organização Brahma Kumaris, estou sempre em palestras indianas, com pessoas que vêm da Índia, estudiosos, que têm muitas experiências. Às vezes, em alguns retiros desses, a gente fica num estado, às vezes, que a gente começa a produzir muitas ideias, ou acontece alguma coisa tão legal, que algumas vezes eu já vi isso, achei fantástico. Assim, isso foi tão bom, está todo mundo absorvendo, aquilo ainda está numa descoberta, e eles vão fazer uma pausa. Olha, isso foi tão legal, vamos parar 10 minutos para cada um ficar com isso. Depois a gente volta. Para absorver. Isso. O silêncio, então ele faz parte da comunicação nesse sentido, de você absorver aquela informação, as emoções, porque a comunicação está muito envolvida com emoções. Né? Quando é uma comunicação fria, aquela coisa não te toca tanto. Quando existe uma emoção ali envolvida, quando você fala com emoção, eu costumo colocar assim, se eu te falar o que você fez no dia, sei lá, 27 de julho do ano passado, você provavelmente não vai lembrar, mas com toda certeza você lembra o que você estava fazendo dia 11 de setembro de 2001. Né? Isso faz mais de 20 anos, aquela coisa que mexeu tanto com a emoção, que a gente não estava lá, mas a gente sentia, né? A emoção, ela traz coisas para guardar na sua memória. Né? Então, por isso, muitas vezes você lembra de como você, no dia que teu filho nasceu, no dia, talvez, uma perda que você teve, você lembra de detalhes, até da roupa que você estava usando. Então, quando você comunica com emoção, você faz o interlocutor absorver muito mais aquela informação. Isso, para mim, é a essência do fazer acontecer na comunicação. E você falou da essência, a essência é tudo para mim também. A essência é o lugar onde mora a emoção. Eu não sou um cartesiano, eu sou do sinto, logo existo. Porque é exatamente essa informação, essa inteligência emocional que está nas sutilezas e tal, dessa percepção que a gente tem, que a gente não traduz na hora, que nem sempre está na palavra, está no olhar, mas está num acontecimento muito forte, ele fica ali como uma grande base de conhecimento. Claro que tem o nosso racional, que é um regulador, porque essa nossa emoção também pode nos trair também, são emoções, elas não podem dominar a gente. Ele é um regulador, é um gestor dos nossos pensamentos, e ele fundamenta as coisas. Mas o pensar, logo existo, é importante. Porque, olha, eu racionalizo essas emoções. Mas o que é mais importante? Uma ideia eu jogo fora. Um sentimento eu não consigo jogar fora, nem que seja o pior dos sentimentos. Eu quero esquecer de certas coisas Que não esquece. e elas não me largam. Eu quero lembrar de outras coisas e não acho. Porque tudo tem a emoção envolvida, né? Nossa, que papo. Vai lá. Eu quero te contar, porque é uma coisa que eu contei poucas vezes. Esse sinto logo existo, eu não tirei do nada. Eu, por causa do rádio, de valorizar a palavra, até porque você trouxe isso, valorizar a palavra no rádio, a gente preenche, você não deixa quase no silêncio, né? Ela acendeu a luz, se caiu, o disco quebrou, não sei o que lá, você não para de falar, você não dá branco assim, né? E eu, para valorizar o rádio, eu comecei a falar, começa aqui o dia, o meu feliz dia novo, quando eu começo, você ouve e logo existe. Eu achava que eu estava falando uma coisa bonita, que era legal pra caramba.
pô, estou valorizando o rádio, estou falando um negócio bacana. Até o dia que uma mulher me liga. E ainda bem que ela me ligou, porque ela me deu uma coisa muito melhor, né? Ela falou assim, Irineu, pô, te acompanho, você tem uma mensagem super legal, não sei o que lá. Eu sou mãe de um deficiente auditivo. Ela falou assim, será que meu filho não existe? Cara, eu me arrepio até hoje, porque foi tão importante ela ter me dito isso, eu ter ouvido isso. Não sei quem é, jamais não tenho o nome. Mas no dia seguinte, meu programa mudou. Todo dia eu uso esse mote. Você sente, logo existe. E aí eu fiquei inclusivo, graças a uma pessoa que teve, né, essa liberdade de me ligar. Ela podia desligar o rádio, mas assim, pô, mas ele nem é um cara legal, deixa eu dar estoque para ele. E ao falar isso, quer dizer, quando eu falo sinto, eu não estou falando só de gente, eu estou falando de bicho, estou falando de planta, eu estou falando de tudo. Mas você vê, então o meu anticartesianismo é no sentido de absorver o que é vida, o que tem alma, o que tem tudo, e acho que a nossa comunicação só nasceu com a revolução cognitiva porque a gente reconheceu o outro, porque a gente começou a sentir junto, e aí ter sonhos juntos, e aí é que tá. E hoje em dia, ainda mais com essa polarização que está existindo hoje, a gente precisa demais respeitar o próximo. A gente precisa respeitar o outro. Seja na política, seja na religião, seja na inclusão, seja no padrão socioeconômico da pessoa. Que diferença tem aquela pessoa que você está falando de você? Nós somos iguais, né? Nós temos os mesmos sentimentos, né? Como você diz, o sinto logo existe. Então, o cara também sente logo existe. Ele também existe. Então, ele precisa ser respeitado diante das crenças dele, diante das experiências dele, principalmente. Porque muitas vezes a gente fala assim, pô, mas esse cara não acredita em tal coisa, esse cara não acredita que ele pensa dessa forma, que ele está pensando errado. Como é que será que foi a experiência dele? Como é que foi a formação dele? Como é que foi? Isso. Então a gente precisa muito se colocar no lugar do outro para saber, opa, peraí, será que não é um ponto de perspectiva só? Será que aí não existe uma perspectiva diferente que a outra pessoa vê de uma forma diferente? Então, agora eu falei vê de forma diferente, mas sente de forma diferente, né? Porque, na verdade, tudo é sentido, né? Você pode sentir com os olhos, sentir com o ouvido, sentir com o coração, né? E será que você tem só o seu jeito de sentir, tá certo? Então, a comunicação e para qualquer relação, eu sempre falo, para fazer acontecer, a gente precisa de pessoas. Mesmo que você vá fazer uma viagem sozinho pelo mundo, vai dar a volta ao mundo sozinho, você precisa de pessoas. No longo da tua jornada, você vai precisar de pessoas, né? Até as pessoas desde a pessoa que fez o teu sapato, a tua roupa que você vai, ou o piloto do avião, ou o atendente no hotel, não importa os lugares que você passa, você vai precisar de pessoas. E esse respeito ao sentimento alheio é primordial para que a gente possa interagir, fazer acontecer de forma sustentável, de forma equilibrada, de forma responsável, né? E aí, volta para aquilo que você trouxe, né? Quer dizer, você pega todas essas diferenças, que o mundo é rico graças às diferenças, e aquilo que parece não conciliar, põe na mesa para o diálogo, para a gente aprender o sentido do outro, né? Exato. Não no debate. Não no debate, não para convencer. Fala, pô, onde é que estão os interesses comuns? Sempre parte daí. Onde é que a gente está olhando? Às vezes a gente tem um como diferente, aí você pode, de acordo com a escola de cada um, ou o partido de cada um, religião de cada um, o jeito de chegar a Deus é diferente, mas todo mundo quer chegar a Deus. Então está todo mundo com o mesmo propósito, por caminhos, e às vezes o caminho de um está certo e do outro também. Exato, perspectiva diferente, né? Enfim, Irineu, a gente está aqui conversando e nem vê a hora passar, mas já passou quase que o tempo todo do nosso podcast aqui. Opa. E estamos chegando ao final, mas antes eu sempre peço para que o convidado traga algum insight, alguma ideia, alguma dica de como você consegue fazer acontecer no dia a dia. Pode ser uma forma de você organizar suas ideias, de você algum aplicativo. O que você dá de ideia que você usa no seu dia a dia que ajuda você a se organizar para fazer acontecer?
Bom, eu trabalho com conteúdo, né? Então eu acabo ficando muito absorvido por muita coisa diferente. E isso é um convite para dispersão. Então você quer se concentrar em algo legal e perde tempo com bobagem, porque você ri, você descontrai, quando você vai ver até aquela ideia que você estava querendo vitaminar, então você começa ali para vitaminar uma ideia, daí você perde o próprio fio da meada. Então eu não vou nem dar uma dica de ferramenta, de nada, porque tem muitos aplicativos, muitas maneiras de gestão, e tem gente bem mais especialista do que eu. Eu queria conceitualmente só lembrar as pessoas o seguinte, que foco, isso não é meu, é um cara bastante legal, o grande brander do nosso tempo, que dizia isso. Foco não é concentrar aquilo que você quer, é você saber dizer não, porque exatamente para as dispersões. Se você sabe o que você quer, aquilo que está fora daquele objetivo, daquela necessidade ou daquele sonho, tira da frente, porque senão você não chega lá. Ter foco é saber dizer não, que é do Steve Jobs. Então, hoje, no mundo com economia da informação, com tantos gatilhos, com tanta rede que é feita exatamente para tirar a gente de foco, aprenda a dizer não. Para você dizer sim para você, porque senão você não evolui em relação às suas necessidades, aos seus objetivos, aos seus sonhos e especialmente ao seu propósito. Tudo é muito interessante, todo mundo também adora as pílulas de um jeito interessante. Então, fica na sua e aprenda a dizer não sem doer. E o dizer não é simplesmente renunciar 100% a tudo, né? Não. A gente acaba gostando de, às vezes, estar ali numa rede social, às vezes, sei lá, um joguinho na internet, um joguinho de coisa, ou um programa de televisão, alguma coisa assim. É importante para a gente dar uma relaxada e tudo mais, mas um limite, né? Isso. Sem perder o seu foco daquilo que é essencial, daquilo que está no seu propósito. Eu costumo colocar em palestras que foco é que nem aquelas máquinas fotográficas antigas, sabe? Que você tem que colocar o olho naquele quadradinho. Por quê? Por que que você precisa daquilo? Porque você precisa apagar tudo aquilo que está em volta que não faz parte da sua fotografia. E aí você vai para cá, vai um pouquinho mais para lá, dá uma focalizada, melhora a luz, tal, não sei o que lá, para fazer o melhor retrato possível daquilo que você quer. Então, para a sua vida, faça isso. Né? Coloca o olho no buraquinho e esquece tudo que está em volta para concentrar na sua fotografia. Eu acho que essa é uma metáfora boa aí de foco. Né? Não precisa ser doente também, a gente fica preocupado, porque tem gente que acha que é foco, e aí vira aquela tapadeira, né, de cavalo, porque aí você... Não, foco é um múltiplo, né? Você pode ter o triplo foco, né? Como o Kahneman e o Sandy, aliás, e o Goleman escreveram aquele livro interessante. Tem um foco no outro e um foco em cima daquilo que é importante para todo mundo. Não quer dizer para você ficar bitolado também, né? Só numa coisa. Mas a gente sabe aquilo que dispersa e não produz nada. A gente olha para a gente e fala, pô, hoje eu passei 2 horas, não fiz absolutamente nada, agora já estou enrolado, já tenho que fazer a minha entrega e perdi tempo com isso aqui. E a gente não percebe. Você viu? O foco, então, foco é saber dizer não. Né? E olha só que interessante. Muitas vezes a gente tá só deixando o tempo passar, porque a gente não falou não. Né? Então, coloca ali um alarme no seu celular, no seu relógio ali, para tocar de hora em hora. E toda vez que tocar, você faz a seguinte pergunta: eu estou fazendo algo, eu estou produzindo algo para o meu propósito, para o meu objetivo, ou estou só deixando o tempo passar? Provavelmente, se você estiver deixando o tempo passar, é porque você não soube falar não para alguma coisa, né? Para uma rede social, para um programa de TV, para uma conversa fiada, sei lá, e você desconcentrou do seu foco, do teu objetivo, porque você não soube falar não. Então, assim, é importante, né, a gente ter um pouquinho de dar uma relaxada de vez em quando, mas volta pro foco. Claro. Tem que ser o ócio criativo, ócio, né? Criativo. O ócio dentro do sentido e do propósito vai bem, porque converge, né? Técnica Pomodoro. Sabe qual é a técnica Pomodoro, né? Que é 25 minutos de foco, 5 minutos de dispersão. 25 de foco, 5 minutos de dispersão. Dá um relax. Tem que dar férias pro cérebro também. Né? Com certeza. Irineu, é um prazer enorme ter recebido você aqui. Obrigado pelo aceite no convite. E estamos aí, estamos junto, comunicando, falando sobre o futuro, né?
e tentando achar o que a gente pode fazer acontecer no futuro que impacte melhor a humanidade, que a gente possa dialogar mais e debater menos, né? Obrigado pela sua aula aqui nesse podcast. E tamo junto. Próxima vez, bora lá, gente. Bora fazer acontecer, porque quem ficar parado é poste. Até a próxima, gente. Valeu! Bora fazer acontecer. Com Zepa.